desenvolvedor nunca pensou em criar o seu próprio Page Builder? Eu nunca encontrei um Page Builder que me atendesse bem, de uma forma completa. Mesmo os mais populares, como Framer ou Webflow, ou são muito caros, difíceis de fazer integração, tem uma curva de aprendizado relativamente alta, não permite que você exporte o código-fonte e por aí vai. Agora com a IA, supostamente nós podemos criar tudo o que a gente quer. Então eu resolvi criar o meu próprio Page Builder. E fui pesquisar algumas ferramentas. Como existem muitas ferramentas, eu nunca teria tempo para testar todas, né, as ferramentas de front-end, né, IA para front-end. Então eu escolhi o Vue da Vercel, simplesmente pelo fato de eu usar o Next.js para front-end há bastante tempo. E o Next.js é da Vercel e o Vue também é da Vercel. Então criei expectativas sobre isso. Então eu vou mostrar na prática alguns testes que eu fiz, onde eu cheguei, onde a ferramenta me ajudou e onde a ferramenta me atrapalhou, porque eu vivi esses dois cenários. Para início de conversa, eu tive que assinar a ferramenta, viu? Se eu não me engano, o plano gratuito ele permite 10 solicitações por dia, o que não é suficiente para você construir um software inteiro, né? Como é o que eu estava querendo, né? Então, o plano premium ele custa $20 por mês. Eu achei um pouco caro se a gente levar em conta que as ferramentas, que esse é o preço, né, da cloud e do chat GPT. E hoje a assinatura desses serviços, elas já fornecem as ferramentas de código que são muito superiores ao Vue, como o Codex do chat GPT e o Cloud Code da Cloud. Então eu vou mostrar algumas coisas da ferramenta aqui. Essa é a ferramenta, ela tem uma parte de integrações bem interessante. Eu posso integrar, por exemplo, no meu caso, eu integrei o Supabase, né, como banco de dados e back-end. Então ela tem diversas ferramentas aqui que tem uma fácil integração que a própria IA vai fazer para você. Eu posso integrar o GitHub, então eu consigo criar branches e ir mandando as alterações, né, fazendo push nas alterações. E eu consigo fazer deploy na Vercel. Então, por aqui mesmo eu posso realizar o deploy na aplicação. Então, bem interessante essa parte de integração. Como a Vercel já é um ecossistema, então ele já oferece tudo isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês a construção, né? Deixa eu ir para a tela. Vou dar spoiler aqui. Então, aqui é a tela de autenticação. Então, esse aqui é o resultado do Page Builder feito por Vibe Coding. No começo, a ferramenta me surpreendeu. Por exemplo, eu pedi para ela criar um sistema de coleções, né, que seriam as coleções que usuários, para criar as landing pages, criariam. E ela fez, com pouquíssimos comandos, ela fez exatamente do jeito que eu estava querendo. A parte de adicionar registros, o CRUD, né, de deletar, editar, a parte de filtros, a parte de configurar campos. Então, a ferramenta ganhou um ponto comigo nesse começo, então já me encheu os olhos, né? Quase tudo funcionando. Depois eu pedi para ela criar a tela de projetos, né? Ela tá com um errinho aqui, eu não sei porquê, mas assim, era uma tela relativamente simples e meio que a IA se perdeu um pouco na criação dessa tela, né? A tela mais simples. Ela fez uma tela complexa, que seria a das coleções, e, e errou um pouco na tela de projetos, que seria só uma lista de projetos, né? Então vamos lá. Essa aqui, ó, não, ela também se perdeu um pouco nas questões das rotas, né? Depois eu pedi para ela criar criar a área do construtor, né? Mais uma vez ela me surpreendeu. Com poucas instruções ela deixou um page builder funcional, quase do jeito que eu estava pensando em fazer. Ficou muito legal. Por exemplo, aqui a gente pode ver a biblioteca de componentes, a gente pode colocar os componentes, a gente pode editar os componentes, até a integração com as coleções, né,
dos usuários, a integração dos dados, ele fez. Então, mais um ponto para a ferramenta, assim, ficou bem legal e eu demoraria muito para desenvolver uma, uma coisa assim manualmente. O custo que eu tive para desenvolver essa aplicação, que eu levei mais ou menos uma tarde para fazer, foi de aproximadamente $10, o custo de tokens da ferramenta. O que foi muito interessante, porque se eu fosse desenvolver isso manualmente, eu gastaria, sei lá, dias. Então, valeu a pena questão de valores. Mas, como a vida não é fácil, a frustração veio quando eu baixei o código. Eu estava cheio de expectativas, né? Porque é uma IA da Vercel e a empresa que desenvolve o Next.js. Acreditei que a ferramenta desenvolveria um código seguindo as boas práticas de desenvolvimento propostas pelo framework, né? Que é o Next.js. Mas não foi o que aconteceu. Por exemplo, a documentação do Next.js, ela recomenda que o desenvolvimento deve ser server-side first. Então, ou seja, tudo é renderizado por padrão, né? Tudo é renderizado no lado do servidor. Essa alternativa busca mais performance, segurança, controle opcional de cache e por aí vai. E ela não fez nada disso. Outro exemplo, existe uma documentação oficial que mostra que orienta, né, como integrar o Supabase com o Next.js, com as novas versões do Next.js. E pelo visto a IA não teve acesso a essa documentação, porque ela não seguiu esses padrões de boas práticas. Eu achei bem interessante o código gerado. O problema é que eu tive que refazer tudo, praticamente. Eu vou aproveitar algumas coisas, é claro, né, como a modelagem do banco de dados, algum client components que eles geraram, que não vai ser interessante eu colocar do lado do servidor. Mas a pergunta que fica vale a pena assinar? Então, a ferramenta entrega bastante, porém vai depender da sua stack. Vamos supor, se você é um desenvolvedor que usa o Next.js, Supabase, o SHA de CNUI, que é a lib de componentes que o pessoal que usa Next usa bastante, pode ser que vale a pena. Não é uma ferramenta cara por tudo que ela entrega, mas levando em conta que as ferramentas mais poderosas para desenvolvimento, como o Cloud Code ou o próprio Codex do ChatGPT, têm o mesmo valor, e você não queira acumular assinaturas em dólares, né, porque é tudo em dólar, eu assinaria essas ferramentas mais poderosas, obviamente. Então fica aí a reflexão para quem estiver pensando em assinar uma ferramenta de IA voltada para front-end. Eu ainda não testei as outras ferramentas como Lovable, Bolt, mas acredito que elas são similares, né, ao Vue. Beleza? Então, obrigado para quem assistiu até aqui. E se vocês quiserem mais conteúdos relacionados a esse, é só comentar aqui embaixo. Valeu!